Talentos da PUC. Conheça o estudante de Arquitetura e Urbanismo, Rogério Guimarães, que também é youtuber. Entenda quais as principais mudanças e também as dificuldades enfrentadas pelos meninos durante a puberdade. Para falar mais sobre o tema, receberemos no estúdio a psicóloga Paula Birchall. Também no estúdio uma entrevista sobre um assunto polêmico e que precisa ser debatido: a discriminação nas redes sociais. A socióloga Andréia Santos vai conversar com a gente sobre as causas e consequências deste problema sério e recorrente no Brasil. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Começamos o Espaço PUC de hoje com uma notícia para os vestibulandos. A PUC Minas divulgou a lista de aprovados em primeira chamada para o vestibular primeiro semestre 2016. Para conferir o resultado, acesse o endereço pucminas.br. Bom, e o Talentos da PUC hoje pode interessar a muitos daqueles que fizeram a prova do vestibular para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Isso mesmo, Sérgio. Todo aspirante a arquiteto almeja projetar e organizar espaços internos e externos de acordo com estética, conforto e funcionalidade do ambiente. Normalmente ele consegue isso através do estudo em livros e aulas na universidade. Mas já pensou aprender arquitetura de uma forma diferente? Conheça agora Rogério Guimarães, estudante da PUC Minas, que mostra a arquitetura de forma descontraída em seu canal no YouTube. E aí pessoal, aqui é o Roger e esse é o Arquimente. Vamos caminhar? O canal na verdade surgiu no início desse ano, em fevereiro, que era o início do meu semestre na faculdade, e eu estava procurando estágio e eu não estava conseguindo. O meu objetivo com o canal é trazer conhecimento, claro, da maneira que é no YouTube, que é uma coisa mais descontraída, para que a longo prazo a profissão seja valorizada um pouco mais. Eu tenho 3 blocos bem divididos e cada bloco tem sua especialidade. O primeiro bloco é o bloco de opinião, que eu faço no estilo de vlog. O segundo bloco é o bloco de croquis, que na verdade o croquis ele é um desenho arquitetônico de expressão. E o terceiro bloco, que chama Caminhando pela Cidade, que eu pego trechos de Belo Horizonte e vou caminhando com meu celular mesmo, mostrando o que é bom, o que é ruim na minha cidade e como que isso interfere no dia a dia da população. Tem um amigo meu que ele falou assim, olha, eu estou começando a fazer arquitetura, mas eu estava na dúvida e tanto o seu canal quanto os de outros me ajudaram muito a ter essa escolha, então muito obrigado. Então eu fiquei assim, o meu canal pode ser pequeno, mas querendo ou não faz diferença na vida das pessoas. E isso é motivador pra caramba. Eu tô na PUC, entrei no primeiro semestre de 2011 e de lá pra cá foi muito engraçado porque eu entrei no curso achando que ia virar um grande arquiteto genial, que nem Oscar Niemeyer, e no final, como eu tô no 9º período quase formando, eu tô saindo mais como arquiteto urbanista. Eu acho que daqui pra frente é só crescer, continuar o que eu tô fazendo, sempre buscando conhecimento, questão de roteiro, iluminação, sempre querendo crescer, trazer conhecimento, que é uma coisa que eu comecei como uma válvula de escape e eu já estou lidando com um trabalho mesmo. Meu nome é Rogério Guimarães, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo do 9º período e vou ser futuro arquiteto e youtuber.
A puberdade diz respeito às mudanças físicas e biológicas que acontecem no período da adolescência. E muito se fala sobre a puberdade feminina. A primeira menstruação é um marco nesse período da vida das meninas. Pois é, Sérgio, mas e os meninos? Como ficam nessa história? Entenda melhor as principais mudanças e dificuldades enfrentadas por eles durante a puberdade na matéria de Isabelle Reda. A puberdade para os meninos pode ser uma fase complicada. Nessa época, acontecem mudanças físicas e biológicas na vida de garotos que estão entre os 9 e os 14 anos de idade. É o momento em que o indivíduo sai do corpo de criança, sai do comportamento de criança e vai fazer todo um processo de transição para ocupar o corpo de adulto e as atitudes de adulto. No menino, esse processo ele se inicia com 9 anos. Quando ele inicia antes, você tende a avaliar, se ele for muito tardio, muito depois de 14 anos, você também tende a avaliar que ele passou do ponto correto de iniciar a puberdade. A puberdade, ela é um processo que tem um traço familiar, ela tem uma relação com o peso, ela tem uma relação com a massa gorda. Todos são fatores que vão influir sobre o início da puberdade da criança. Essas mudanças variam muito de menino para menino. Os pais devem ficar atentos, mas ao mesmo tempo devem respeitar o desenvolvimento de cada garoto. Da mesma forma que a menina tem suas instabilidades, suas dificuldades, o menino também tem essas dificuldades. Então, da mesma forma que a menina deve ser cuidada, o menino também deve ser cuidado e protegido nesse período. Mas, de modo geral, a puberdade não dói. Ela evolui normalmente, é um momento festivo do corpo. Para algumas culturas, a passagem para a adolescência é considerada um ritual. Para os gregos, por exemplo, a puberdade dos meninos é vista como uma libertação da vida de criança. Nas culturas aborígenas, faz isso de maneira ritualística, levando em consideração diversos aspectos, né? Fisiológicos, materiais, né? E na cultura grega, isso teve outro processo também. A gente pode falar que na cultura grega o adolescente ele só se libertava do adulto quando ele nascesse, tivesse já o primeiro fio de barba. Então sempre ele estaria preso à condição de um tutor, né? Em uma escola de Belo Horizonte, alunos do 5º ano participam de um projeto que tem como objetivo o conhecimento do próprio corpo e das mudanças que acontecem durante essa fase da puberdade. Eles não sabem o que está acontecendo, poucas famílias discutem isso de maneira clara, então quando eles se reúnem é mais para falar sobre a diferença. E muitas vezes eles estão criticando aquilo que eles não conhecem, que depois que eles sabem, nossa, eu também vou passar por isso, isso perde a vez. Né? O meu corpo ser diferente, o fato de eu querer ficar mais sozinho e não querer mais andar misturado meninos e meninas, porque aí já vem aquela separação, né? Não, as meninas são assim, os meninos são assim. Isso tudo se configura ao longo de toda a vida humana, na verdade, né? Diante da diferença. Mas na puberdade é essa interrogação diante da diferença. Nossa, mas eu tenho isso e você não tem, ou o contrário. Eu não tenho isso e você já tem, começa a rir. Muitos ficam rindo, nossa, você já tem pelo e começa a rir. Até que ele descobre, nossa, um dia eu também vou ter. Aí perdeu a graça. Ao final do projeto, a timidez e a falta de informação dos estudantes vão perdendo espaço para o conhecimento adquirido ao longo dos encontros. Alguns alunos já chegam assim, eu já tenho um livro sobre esse assunto, meu pai já conversou, mas é menos de 10%. É uma quantidade pequena dos alunos que já tem uma construção mais ativa para se colocar sobre o tema. O que não acontece no final do projeto. Eu tô aqui na casa da Tereza e do Sérgio, que são pais do Gabriel, de 13 anos, que está nessa fase da puberdade. Tereza, me conta um pouquinho quando você percebeu que o Gabriel estava nessa fase da puberdade. Há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano, né, é que ele vem mudando um pouquinho o comportamento. Mas isso muito naturalmente, né? O Gabriel é uma criança muito tranquila, né? E assim, a gente percebeu quando ele começou a parar de brincar, né, durante o dia e passar mais o tempo dele no computador, interessar mais em celular, né, baixar as músicas na internet. E Sérgio, me conta, tá sendo mais difícil passar por essa fase com ele ou não? Olha, de todos os filhos, nós tivemos 4 filhos, e todos eles tiveram essa transição tranquila do adolescente, começa a entrar na adolescência, brincava muito com os brinquedos. Hoje é videogame, televisão, computador, WhatsApp, amigo para cá, amigo para lá. E
O que eu tive que fazer para te falar, para mim tentar entender a transição, eu tive que entrar no meio da vida deles. Então, assim, hoje eu sei, o Gabriel é um menino tranquilo, ele é calmo, tá fazendo a transição tranquila. Ano passado eu era do tamanho da minha mãe e agora eu já sou quase do tamanho do meu pai. E os gostos também de música, eu parei de brincar, eu comecei a me interessar mais por videogame, computador, celular. O adolescente hoje, ele amadurece muito cedo, ou seja, ele passa para a vida adulta muito cedo, apesar da fisiologia, né, a própria psicossociologia, né, que a gente pode falar, dele esteja numa condição ainda evoluindo. Mas em termos de conhecimento, em termos de sociabilidade, hoje a gente não tem uma distinção muito clara do adolescente para o adulto. E para falar mais sobre essa fase marcante na vida dos meninos, recebemos no estúdio a psicóloga e professora da PUC Minas, Paula Bichel. Paula, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Bom, boa tarde. Para começar esse nosso bate-papo, qual a principal diferença entre a puberdade feminina para a masculina? A diferença da masculina para a feminina, né? Nós estamos falando da masculina hoje, é que os meninos têm uma puberdade mais tardia, né? No caso da menina, ela tende a ter a transição corporal mais rápida, mais cedo que a do menino, né? Então a grande diferença é as marcas no corpo, né? Assim, palpáveis, a estabilidade do humor. A menina entra por volta de 9, 11 anos, ela já é uma menina na puberdade, já com o pé na adolescência, né? O menino com 9, 10 anos ainda é mais infantil do que a menina, né? Essa é uma grande característica. E qual a importância do diálogo entre os pais e seus filhos durante esse período? É importantíssima, né? É fundamental, porque o pai e a mãe também já passaram por isso. É claro que são gerações diferentes, né? Mas a transformação no corpo e na vida social e na vida psíquica, afetiva, da criança para a adolescência, esse período então que a gente está chamando de puberdade, né, todos nós passamos. Uns com mais dificuldade, com mais sofrimento, com mais crise, né, com mais desequilíbrio, outros de uma forma mais amena, como a reportagem anterior estava dizendo, né, que o menino está numa transição mais tranquila. Mas isso vai depender muito do sujeito, daquela criança que está na transição para a adolescência, que vai chegar na idade adulta, né? E os meninos têm mais dificuldade para conversar sobre esse tipo de assunto com os pais do que as meninas? Sim. Primeiro porque eles não percebem tanto o corpo quanto as meninas, né? Nós, mulheres, temos uma exposição, um valor corporal. Acho que isso hoje nós estamos tendo modificações, porque o menino tem querido buscar massa muscular, um corpo mais formado, né, mais definido. Então isso hoje é um valor, mas já umas 2 gerações para cá, o valor da massa corporal do homem, de um belo físico, né, o que antes isso não trazia. Mas a menina, ela enfrenta mudanças corporais, né? O crescimento da mama, o quadril modificando, a cintura, a menstruação. Então, ela tem que se dar conta do corpo dela antes do que o rapaz, né? Do que o menino. Então, ela enfrenta situações mais reais. E o menino vive a transformação, mas ele fica esperando o que estava o outro professor dizendo, né? Do fio, da barba, é uma coisa mais secundária em relação ao corpo feminino. Ele quer se equiparar ao colega que se desenvolveu mais, né, professor? Ele tem ele fica sempre olhando o homem já adulto, né? Mas ele vai demorar muito chegar, e é toda a transição da adolescência. Bom, e algumas mudanças que acometem esses meninos, como, por exemplo, em alguns casos, o aumento do tecido mamário, por exemplo, acaba causando gozações, né, e angústia nesses meninos. Como lidar com essas situações?
Essas são transformações esperadas, possíveis, né? Não são anomalias até que tem um desenvolvimento maior de uma mama, coisa ou outra, né? Então, lidar é sempre ter um médico, né? Buscar um pediatra que atenda a adolescência para que possa estar verificando o desenvolvimento normal, adequado desse corpo, né? Porque as meninas geralmente já buscam médicos, geralmente um ginecologista, que vai acompanhar, a mãe já leva, né? Então esse estudo do corpo, essa visão do corpo feminino por um médico, né? Nesse período é mais comum do que no rapaz. Né? Professora, e uma dica para os pais que estão passando por esse período com os filhos? Conversar, né? O que está acontecendo, se está sentindo modificação no seu corpo, se está muito menor que o pessoal da sua turma, os rapazes da sua turma estão maiores, se está entre os maiores, se está entre os mais magros, entre os mais gordos, porque a transformação do corpo é imensa, né? Ah, você está interessado já com alguma menina? Ah, estou interessado com a minha coleguinha, mas a minha coleguinha quer o menino da 7ª série, da 8ª série, não é da 5ª série, né? Do 5º ano agora. Então, eu acho que o pai está vendo, a mãe está vendo, a família está percebendo a própria escola, as possíveis transformações, e eles vão mostrando o que estava dizendo na reportagem, né? Vai deixando de brincar, vai passando para o computador, vai se fechando, né? Vai se distanciando do mundo, porque enfrentar o mundo com essas transformações é muito difícil, né? Então, cabe à família puxar esse menino para fora do computador, para se expor, para expor o corpo, para conviver, para dizer disso, né? O que vai facilitar e favorecer o desenvolvimento desse sujeito. Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço, estamos às ordens. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. No próximo bloco, um bate-papo sobre um tema sério, a discriminação nas redes sociais. A socióloga Andréia Santos é quem vai conversar com a gente no estúdio. É rapidinho, não saia daí. O Espaço PUC está de volta para falar de casos envolvendo racismo na internet. De acordo com a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da organização não governamental Safer Brasil, as denúncias relacionadas a crimes cibernéticos aumentaram de 8% em 2014. Os dados mostram ainda que o número de páginas classificadas como racistas aumentou 34,15%. Um dos casos mais recentes e de grande repercussão foi o da atriz Thaís Araújo, que causou comoção nas redes sociais. Saiba mais. Estamos na era digital. Tudo pode ser lido, comentado e compartilhado. O mundo virtual trouxe avanços, diminuiu distâncias geográficas, conectou as pessoas. Mas essa conexão também mostrou a fragilidade do ser humano, que se esconde por trás do anonimato proporcionado pelas redes sociais. A internet se transformou em um ambiente fértil para ofensas e se tornou cenário de comentários preconceituosos. Quem não se lembra do caso envolvendo a jornalista Maria Júlia Coutinho, da Rede Globo, que foi alvo de frases racistas em uma rede social? O episódio gerou uma onda de apoio chamada Somos Todos Maju, mas não conseguiu calar aqueles que escondem seu preconceito por trás de uma tela de computador. A atriz Thaís Araújo é um dos casos mais recentes de pessoas que tiveram suas redes sociais invadidas por comentários racistas. Após o episódio, a atriz se manifestou através de um post na internet dizendo lamentar que em pleno ano de 2015 ataques assim ainda aconteçam. Para debater esse tema, recebemos no estúdio Andréia Santos, professora da PUC Minas e socióloga. Andréia, seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Bom, professora, mesmo que os casos de racismo estejam sempre em evidências, esse problema não é evitado, esse problema não acaba. Esse problema está na raiz cultural do país? Ah, com certeza, né? Nós temos um país muito racista.
Até há uns 20 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais em termos históricos, a gente tinha por hábito não lidar com a questão do racismo porque a gente trabalhava com ele de uma forma velada. Então a gente, né, usa expressões que são conhecidas e muitas vezes tidas como amistosas, né? Eu tenho um amigo que eu vou usar as expressões das pessoas, tá? Por favor, não tomem isso como uma situação de racismo. Não, okay. Eu tenho um amigo que ele é preto de alma branca. Nossa, ele é preto e nem parece. Então essas coisas, elas mascaravam uma ideia muito sutil em torno da questão do racismo, porque era tomada muitas vezes como algo amistoso. O que acontece é que hoje a gente não vê mais desse jeito, né? Nós estamos garantindo direitos desde 88 com a Constituição. Nós temos tentado garantir direitos para todas as pessoas no nosso país, inclusive para a população que sempre foi discriminada, os pardos e os negros, né? Ou os pretos, como o IBGE costuma classificar. Então a gente não está habituado a lidar agora com esta nova onda de garantias de direitos. Quando a gente começa a ter que lidar com isso, os preconceitos eles se tornam mais agressivos, as pessoas elas começam a se posicionar de uma maneira muito dura em relação a uma tentativa de igual direito para todos. E isso é que tem chamado muito mais atenção na nossa sociedade. Nos Estados Unidos, essas guerras, essas disputas, essas discussões ideológicas, elas vêm desde a década de 60, né, quando o Estado americano começa a implementar uma série de discussões e culmina com a década de 80, com políticas públicas que vieram dar igualdade de direitos a essa população. E agora nós começamos a fazer isso. Então a gente precisa de criar uma nova onda de discussão dos direitos dos negros na nossa sociedade. Nós temos que aprender a respeitar o negro na nossa sociedade. Nós temos que ver como natural a presença deles em todos os lugares, seja nas novelas, não mais como os empregados domésticos, né, mas com papéis de destaque, como já vem acontecendo, nas salas de aula, ocupando lugar como professores, nas apresentações como repórteres, como a gente já começa a ver, e a criar uma nova dinâmica para a nossa sociedade. Professora, e o anonimato propiciado pelas redes sociais, ele contribui para o aumento desses casos? Ele contribui para colocar em palavras aquilo que muitas pessoas pensam. Então, a questão do preconceito e do racismo no nosso país, ele é tão hoje discutido que as pessoas se sentem confortáveis, por meio das redes sociais, de se posicionar de uma maneira extremamente agressiva contra uma pessoa que é semelhante a você, a mim, a qualquer outra pessoa que está aqui. E isso é que precisa de mudar. Como é que a gente muda isso? Nós temos dois caminhos bem simples. As políticas públicas que já começam a tomar forma no nosso país e com uma investigação mais precisa da polícia. A polícia precisa e consegue chegar a desvendar quem são essas pessoas e tirar do anonimato e criar uma condição legal de implicar essa pessoa criminalmente para que ela entenda e toda a sociedade entenda, né, que esse tipo de atuação ela não é mais possível e não é mais necessária num país que se pretende democrático e se pretende igual para todas as pessoas. Professor, e as leis são realmente efetivas? Porque o que a gente nota também cada vez mais é que muitas pessoas não escondem. Muitas pessoas praticam o racismo, colocando seu nome, sobrenome, a sua foto, né, assumindo esse racismo. As leis, elas são efetivas? Elas conseguem inibir esses agressores? Inibir não, né? Vamos lembrar que nós estamos no Brasil, nós somos considerados o país do jeitinho. Então as pessoas não têm muito mais porque ou querem se esconder, né? Nós temos por um outro lado, de uma outra via, por uma outra discussão, um Congresso extremamente conservador que começa a dar voz para esse tipo de expressão racista, preconceituosa e conservadora na nossa sociedade. Então, as pessoas não se intimidam por conta de ter leis, até porque as pessoas acham que elas não têm que aplicar esse tipo de coisa. Nós vivemos anos aí num país racista e escondido desse racismo no nosso país, escondido em situações sutis, o elevador social e o elevador de serviço, em situações muito delicadas
de quase convivência entre brancos e negros por conta da Casa Grande e da Senzala. Então nós precisamos agora de rever, eu acho que de rever essa posição da lei, de rever essa posição do racismo, de rever essa questão conservadora da nossa sociedade que nos coloca numa situação muito ruim diante de outras nações e de outras garantias de direitos que nós já conquistamos há tanto tempo no nosso país. Pois é, professor, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo, existe um perfil desse agressor? Uma faixa etária específica? Nós temos visto isso muito associada, infelizmente, a uma juventude mais elitista, que vê na política de cotas ou na ascensão de uma classe média, baixa, uma grande ameaça aos seus direitos conquistados ou adquiridos por herança na nossa sociedade e que vê nisso um mal maior. É como se essas pessoas elas não pudessem ter vez e voz, né? Negros, pardos, a periferia do Brasil ela não pudesse ter vez e voz, porque isso ameaça a esse jovem de uma classe média, elitista e que se vê profundamente ameaçado na garantia dos seus direitos. Então a gente vê isso muito dentro das universidades. Infelizmente, as portas dos banheiros masculinos e femininos, quando a gente tem a oportunidade de ler o que está escrito lá, você vê um show de preconceito sem tamanho, vindo justamente dos lugares mais insuspeitos, que são os lugares de aprendizado e de discussão justamente das garantias dos direitos. Realmente uma triste realidade, a gente ainda tem muito o que fazer, né? Nessa questão. E muito o que discutir nas nossas escolas de ensino fundamental, médio e superior sobre as garantias dos direitos das pessoas no nosso país. Sim, professora, mais uma vez agradeço a sua presença aqui hoje, muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui no Espaço PUC, viu? Não convida não que eu venho sempre. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e participe do nosso programa. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã eu e o Lucas Franco estaremos de volta com o Repórter PUC. Vamos falar sobre o Novembro Azul, a maior campanha de combate ao câncer de próstata. Esperamos por você. E eu volto na segunda-feira, às 4h30 da tarde, pela tela da PUC TV e TV Horizonte. Até lá!